Olá, tudo bem? Vamos para mais um podcast do IAJUND, o Instituto da Advocacia Jundiaense Região. Você que está nos assistindo, aproveite, curta, compartilhe, acione o sininho para receber novas notificações de novos podcasts. Hoje o tema vai ser sustentação oral nos tribunais e uma história de superação na advocacia. Roda a vinheta, Kiko. Pois bem, estamos de volta aqui. Dessa vez, a gente vai falar um pouco da importância, conforme anunciado, da sustentação oral nos tribunais. Para discorrer sobre esse tema, a gente convidou o Dr. Rodrigo Alves Jardim, mais conhecido como Dr. Rodrigo Jardim. O Dr. Rodrigo é advogado, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Faculdade Legale, pós-graduado em Direito Processual Civil pela PUC de Minas, possui especialização na área previdenciária envolvendo doenças e acidentes decorrentes da atividade laboral. E atualmente, o Dr. Rodrigo é gerente jurídico do escritório de advocacia Daniela Flauzino Advogados Associados. Um grande beijo aí para a doutora Daniela, nossa parceira e diretora do IAJUND. E aí, Rodrigo, tudo bem? Como é que você está? Boa noite. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que nos assistem aqui através do nosso canal YouTube. Para mim é motivo de muita alegria, muita honra ser convidado aqui para poder dividir um pouco da importância da sustentação oral nos tribunais e quanto a minha história de vida na advocacia, que eu sei que vai encorajar muitas pessoas aí que eu divido. Pois é. Bem, a gente sabe que o novo Código de Processo Civil trouxe diversas hipóteses de sustentação oral pelo advogado, né? Sem esquecer que se trata de uma prerrogativa. Em particular, o artigo 7º do nosso Estatuto, né? Passou a conceder ao advogado o uso da palavra pela ordem em qualquer tribunal judicial ou administrativo ou órgão de deliberação. A gente queria, Rodrigo, que você falasse um pouco sobre a importância da sustentação oral, comentasse também sobre as intervenções, né, principalmente usando pela palavra pela ordem, para poder fortalecer principalmente os nossos colegas que pretendem caminhar por essa seara aí da sustentação oral, né, Peroni? Oi, isso aí. Alex, eu costumo dizer que a sustentação oral, eu acho que era o segundo passo mais importante no processo. Acho que o advogado ele não deveria deixar de lado, que às vezes o que acontecia, né? E acontece também na prática. Você recebe uma intimação do tribunal indicando que naquele dia, naquela data, teria uma determinada sustentação oral ou que haveria um julgamento virtual, que você poderia se opor a esse julgamento virtual e você deixa de lado. E só que na vida comum, que o advogado deveria pegar essa publicação? Deveria guardar consigo, deixar debaixo de 7 chaves, colocar lá e falar assim, olha, nesse dia eu vou fazer sustentação oral nesse processo. E eu vou explicar para você, para quem tá nos ouvindo aqui, quando você faz uma sustentação oral, você tem um contato direto com os desembargadores. Talvez existe algo que esteja implicitamente dentro do seu processo, que você quis demonstrar através do seu recurso, mas você não conseguiu. Só que através da sua sustentação oral, o desembargador, vendo que existem questões de direito, que havia questões de direito que poderia decidir diferente o seu processo, o que ele vai fazer? Ele vai pedir uma vista regimental e pode ser que através dessa vista regimental, você consiga salvar o processo. E isso eu digo não somente nos tribunais estaduais, mas sim nos tribunais superiores. Você ir lá incisivamente demonstrar para os desembargadores, olha, eu tenho esse direito aqui, meu cliente tem esse direito aqui, e eu estou lutando para ele. E se nós tivermos uma decisão de forma divergente, nós estaremos cometendo injustiça. Tem um probleminha aí no que nós enfrentamos, certo?
que seria a questão regimental. Porque na maioria das vezes, a sustentação oral, ela está regida lá no regimento interno do próprio tribunal, né? E alguns tribunais vai lá e indica que o advogado terá 5 minutos para poder fazer sustentação oral, outros indicam que vai ser 10. Exatamente. E assim, às vezes, eu tenho problema com o tempo, porque em 10 minutos eu não consigo demonstrar incisivamente o meu direito o direito do meu cliente. E às vezes, o que já fala, doutor? 1 minuto. Aí o coração da gente de agora que e agora o que você diga o que eu vou falar. Então, assim, é muito importante mesmo, eu acho que a gente não poderia deixar de lado. E Peroni, quer fazer? Essa questão pela ordem, né? Essa prerrogativa da gente. Antigamente, nós somos mais antigos, a gente usava o data venia. Data máxima. Data máxima vez. Nessa época não. Mas tinha que ter a condescendência do juiz, né? Isso pela ordem é diferente, né? Pela ordem é bem diferente. Hoje, o juiz, independentemente do juiz, né? Ele aceitar ou não, você tem direito a falar. Mas, Rodrigo, você falou uma coisa importante. Às vezes, em 10 minutos, realmente, a gente não consegue ter todo o poder de síntese, né? Porque, às vezes, o caso é complexo, tem muitos detalhes, e em 10 minutos não vai dar mesmo para você fazer. Então, tem que ter uma tolerância um pouquinho maior sobre isso. E essa prerrogativa nossa, acho que o tempo já aí não é uma determinante, né? Exatamente. O senhor disse duas coisas muito importantes. No que tange pela ordem aí. Eu tenho percebido, eu não tenho muito tempo de advocacia, tanta experiência igual os senhores aqui, mas eu percebi que isso tem mudado a cada ano. E graças a Deus eu não enfrento problema no que tange a isso. Eu uso pela ordem onde eu estiver. Se em qualquer tribunal que eu estiver e eu ver que existe algo de errado, algo que possa violar tanto o direito de qualquer pessoa, eu utilizo a palavra... Ou devido processo. Exatamente. Eu utilizo a palavra pela ordem, e assim, e os juízes, às vezes, eles ficam relutantes. Às vezes, eu utilizo pela ordem... Já olha pra você de cara fria. Exatamente. Pois não, doutor, o que é que o senhor deseja? Mas assim, tem esse efeito colateral, né? Eu tenho um caso engraçado, que um dia eu estava fazendo uma determinada audiência, e eu vi que tinha alguma coisa que não era certa, né? Aí eu já lembrei de mão, né? Isso é pela ordem. Aí o juízo, ele quis tentar me dar uma aula de advocacia, né? Falar assim que eu tinha que esperar o ato ali terminar. Depois que ele terminasse, eu falaria a palavra pela ordem, e só então ele verificaria. Mas se houver a preclusão durante o ato. Exatamente. Uma coisa é judicar, outra coisa é advogar. Exatamente. E eu falei, excelência, pela ordem, o estatuto diz que é intervenção sumária. Se é intervenção sumária, o que vai acontecer? O que estiver acontecendo, eu tenho que falar pela ordem aí, e o juízo ele tem que acatar o meu pedido e tem que ouvir o que o advogado tem para poder ouvir. E assim, a partir de então que ele ouviu aquilo que o advogado ouviu, aí que ele vai proferir uma decisão no que tange esse pedido. E também, se porventura, vê se o meu raciocínio está correto, se porventura, na sua intervenção, o magistrado ainda manter a posição dele, aquilo vai estar lá registrado. Exatamente. Ou seja, na primeira oportunidade que você teve de se manifestar, você foi lá e o fez. Acho que isso aí que é importante. Agora, o Rodrigo, deixa eu perguntar uma coisa para você. Geralmente, quando a gente vai fazer sustentação oral, e muitos colegas nossos falam isso, parece que o colegiado já está com o voto pronto, né? Você já teve essa sensação de você ir fazer a sustentação oral, você sentir que o voto do colegiado já está pronto e após a sustentação você percebeu que você conseguiu mudar o entendimento? Você teve algum momento desse? Fala um pouco sobre isso pra gente, né, Pedro? Sim, pra mim o colegiado sempre tem voto pronto, até mesmo porque, às vezes, se você faz a sustentação oral, e aí ele pega, o relator vai e fala, e indica, profere o voto dele. Aí os outros dois, só, eu acompanho. Então, pra mim, isso aí, o voto já tava lá, e assim, nem sequer quis
observar os ditames ali do seu recurso, ditames que acontecem. E eu percebo sim que às vezes eu consigo mudar essa decisão do colegiado, principalmente ali conseguir uma divergência. Então, para mim, se eu consigo uma divergência, ou ao menos uma vista regimental, né? Para mim, já foi meio caminho andado, né? E isso aconteceu na minha primeira sustentação oral, porque eu sempre fui muito incisivo e muito corajoso. E desde criança, então eu entrei na advocacia e já sabia que eu queria advocacia, né? Não é uma profissão para os covardes. Essa nossa profissão exige esse tipo de emoção. É que assim, nós sabemos dentro a gente, é a advocacia, né? E na minha primeira sustentação oral foi de um cliente, e eu consegui, eu tava com o voto pronto, eu sei que eu vi que tava com o voto pronto, porque assim, junto que o último a votar entendeu por pedir uma vista regimental para poder fazer uma reanálise. Na verdade, ele era o presidente da sessão. Após a sua Exatamente. Para poder fazer essa reanálise aí e depois trazer de novo para o coordenado. Ou teve vezes também que eu já fiz sustentação oral, foi proferido um julgamento reformando totalmente a sentença de origem. Era uma sentença muito boa e eu fui sustentar para poder ao menos manter a sentença. E depois da minha sustentação oral, lá na hora mesmo, eles decidiram que iriam manter a sentença e ia negar provimento da parte contrária. Ou seja, então, existia um voto pronto ali, só que aí depois da sustentação oral, falou, entendeu, mano, eu acho que é melhor eu ir de acordo com a sentença, que nós não cometemos injustiça. E aí, graças a Deus, só que aí quando publicou pra mim essa decisão, em vez deles pegarem a decisão que eles tinham mudado, eles pegaram e colocaram a decisão que ia reformar a sentença, julgando improcedente os pedidos. E assim, a sorte que às vezes eu faço a conta aí dos prazos, a verificação dos prazos, e eu vi e falei, nossa, aí eu já fiz os embargos de declaração, e graças a Deus aí eles reconheceram isso e nós conseguimos. Então eu acho que todos esses aspectos aí, eu acho que o advogado ele tem que tomar cuidado e também passar a dar mais importância. E eu digo, e não só, como eu falei, volto a reafirmar, para quem vai estar nos assistindo, não só os tribunais estaduais, mas também chegou publicação, chegou decisão do Tribunal Superior, te dando essa possibilidade. Eu acho que o advogado ele tem que mesmo, porque nós, advogados, somos os responsáveis por formar a jurisprudência, né? Então, a jurisprudência tão somente ela é feita através do advogado. Então, acho que provoca, né? Exato. Claro, pode ter uma decisão diversa daquilo que comumente vem sendo. Como se diz, né? A justiça é cega, né? A gente tem que mostrar o caminhozinho ali, né? Agora, Rodrigo, uma coisa que eu queria perguntar a você, mais para os colegas que estão nos assistindo também, e as pessoas que querem realmente utilizar esse mecanismo que é a sustentação oral, duas coisas que eu queria perguntar. A gente, antes quando você entra com um recurso ou qualquer medida para a instância superior, geralmente se apresenta, antes do julgamento, se apresenta os memoriais. Muita gente diz que os memoriais é uma sustentação oral escrita. O que você tem a dizer sobre isso? O primeiro ponto, doutor Edson, eu estou um assunto muito importante também, que é no que tange os memoriais. Mas assim, eu acho, isso é a minha opinião particular. Certo. Eu acho que os memoriais, eles devem ser feitos, tá? Todavia, o advogado deveria despachar esses memoriais aos desembargadores. E eu explico por quê. Porque talvez, quando eles vão lá fazer a divisão, que eu não sei como é que o PJE faz essa divisão, depois que existe o relator profere o voto, eu não sei como que é feito, mas, de certo modo, vai para os três essa decisão que do relator. E às vezes o desembargador está lá, e ele pode estar na caixinha dele, ele vai olhar, né? Ou ele vai olhar lá no momento da votação. E você acha que pode correr isso dele não ler se você despachar ela? Na verdade, é o contrário. Exatamente. Assim, pode sim. E assim, eu acho que despachar os memoriais
você vai estar incisivamente cada vez mais demonstrando o direito do seu cliente. E assim, Nem que você despache por videoconferência. é o que minha avó sempre fala, né? Exatamente. Eu vi um. Não é visto, lembra. Exatamente. Não, você não chama atenção, né? Isso eu tenho muito medo. E eu tenho um caso de uma determinada pessoa, não é nosso escritório, que me indicou isso, que existiu um julgamento de determinado tribunal, e esse tribunal, ele, eu não sei se manteve a sentença, reformou a sentença. Só que eles fizeram um embargo de declaração, e no embargo de declaração, eles modificaram totalmente o acordo anteriormente decidido. Houve um efeito modificado. Exatamente. E o que acontece? Então, e por que isso aconteceu? Porque o advogado, ele foi lá, ele conversou com o desembargador, ele explicou, ele marcou, logicamente, ele conseguiu um despacho presencial, ele explicou para o desembargador essas razões pelo qual essa sentença dela tinha que ser mantida reformada, e ulteriormente houve uma decisão com efeito modificativo, igual o senhor muito bem falou. Então eu acho que isso é muito importante. Mas também, os memoriais não vai tornar, não vai indicar se você vai ou não ganhar o processo. Porque a sustentação oral, ela não deixa de sua importância. Porque assim, tirar a sustentação oral, o advogado vai estar incisivamente demonstrando o direito do seu cliente. Então eu acredito assim, que são coisas distintas que que o advogado ele pode fazer, uma em seguida da outra, enquanto houver o julgamento do tribunal, mas também se a sustentação oral acho que não pode ficar de lado. Acho que o Jack, né, que tá vendo alguns despachos agora, para você, quando você escreve poder sustentar, a sustentação é através de memoriais. Então não existe você ir lá e explicar até. Então, é uma coisa que também é errada. Se você vai em formalidade e tal, eles justificam nesse sentido. Mas Rodrigo, você falou uma coisa interessante. Os memoriais, me parece que seria o geralzão, né? De você já chegar no relator e depois a sustentação oral seria o particular. Aí você vai lembrar de um tópico lá que, se ele tiver lido, se ele leu os memoriais, né? Com certeza isso, quando você despacha diretamente, ele lê, ele entende o que você está falando. Tem uma juíza do STJ que ela costuma atender mesmo todos os advogados, é muito legal, viu? E a gente fala ministro, mas é juíza. É juiz. Juiz é juiz em qualquer instância, né? Eu lembro do ministro Marco Aurélio, né? Chamaram e falaram dele ministro, ele falou, não sou ministro, sou juiz. Muito interessante. Mas, Rodrigo, isso aí mesmo, memoriais é importante. A gente também não pode perder nenhuma oportunidade. Exatamente, no processo. Então hoje você, por exemplo, você como profissional, você aconselha aos advogados a despachar os memoriais com o relator. Exatamente. Assim, logicamente, nós sabemos que você não vai conseguir todos os processos que vir no seu escritório, né? Você vai conseguir fazer os memoriais para despachar. Exatamente. Só que assim, aqueles casos que talvez seja um caso mais complexo, um caso mais peculiar, eu acho que o advogado tem sim que fazer. Isso. Exatamente. Ao seu cliente muito grande, tem que fazer um adendo aí também. Além da gente ter coragem, a gente não pode ter preguiça. Tem que fazer. Advogado tem que fazer tudo o que ele tem de direito dentro do processo. Exatamente. Eu acho que. E o senhor falou outra coisa importante: não perder a oportunidade. Né? Não perder nenhuma oportunidade. Senão a outra parte também vai fazer, né? Que é desperto, mas exatamente. A parte contrária, nós estamos vendo cada vez mais, principalmente quem advoga para empresa grande, eles estão fazendo contratação de escritório grande. Não existe escritório mais que ir lá e dava um Ctrl-C, Ctrl-V. Não, são escritórios que vai lá e coloca minuciosamente o que eles querem e faz sustentação oral. Então eu acho que o advogado ele não deve perder a oportunidade. Aqui em Campinas, graças a Deus, nós não temos problema nenhum. O tribunal, basta a gente requerer, mandar um e-mail para o tribunal para poder fazer esse despacho presencial, que os desembargadores eles estão lá. Você costuma fazer, você vai lá mesmo ou você faz por videoconferência? Depende do caso concreto. Se for algo muito urgente que não dá tempo, eu faço online. Se
seria essencial. Prédio, prédio despacho, Exatamente. presencial, só em requerimento e horário. É tão tranquilo, é um e-mail. Geralmente eu penso para poder enviar um e-mail. Inclusive, eu acabei de receber hoje à tarde uma desembargadora que ela tá de férias, mas eles falaram, olha, está aqui na agenda dela, assim que ela voltar, a gente já vai acioná-la para poder vir aqui. Dona bem, né? Então, graças a Deus, eu acho que quando a gente vê que é necessidade, que é um caso muito urgente, a gente vai lá mesmo. E assim, eu acho que os tribunais só precisam eu acho que colocar o regimento interno em concordância um com o outro. E às vezes a gente tem esse problema, igual eu falei no início, e vou reafirmar, de tempo, né, que o advogado... Mas você fala essa divergência de regimentos internos acontece dentro de uma mesma área da justiça, por exemplo, trabalhista. Você tem uma diferença que vem a impactar, por exemplo, do TRT-15 para o TRT-2, entendeu? Eu acho que é mais algo regional. Estou falando de estado para estado. Entendi. Eu acho que é mais algo de regional estado para estado. Ou seja, o ideal seria unificar esses regimentos para que o profissional da advocacia que hoje atua numa determinada região, e se ele for atuar em outra, até porque hoje está tudo online, né? Você consegue peticionar para outro estado e você já trabalha. Mas isso é uma conquista, porque eu lembro da época que cada processo tinha um número. Na primeira instância de um número, ia para a segunda instância era outro número. Então você não conseguia achar o processo, era um problema sério. Quando unificou tudo, que é um número só do CNJ, que agora é um númerozão lá bonitão lá, isso facilitou a nossa vida, né? Mas a gente já sofreu bastante, viu? Hoje em dia tá bem melhor. Eu acho que eu nasci na época certa, né? Glória, vocês são privilegiados. Pegamos ainda o processo físico, né? A época que eu tinha máquina de escrever, com carbono, era feio. Assim, e também tem algumas outras coisas para poder melhorar nos tribunais. Eu tive um problema. Tinha um processo que era peculiar e nós resolvemos ir até o TST. Né? Então eu me inscrevi, tudo, encaminhei e-mail, já fiz toda a inscrição. Meu nome saiu lá na ata. Eu inclusive cheguei até os TST. Você foi até Brasília? Fui para Brasília, saí de Brasília. Você fez a citação? Exatamente. Meu objetivo era uma citação presencial. E quando eu cheguei lá em Brasília, retiraram meu processo de pauta por falta de procuração da reclamada. Nossa. Então, assim... Só pelo reclamante. Eu tava pelo reclamante. E aí, retirou de pauta, eu acho que seria algo que poderia ter sido resolvido antes, né? Certeza. Ou até mesmo me notificado antes. Olha, exatamente. E eu liguei. Isso aconteceu no dia. Exatamente, na hora. Eu estava lá na sessão, e aí me chamaram, e o ministro Dr. Mauro Delgado, ele chegou e falou que não ia ter sustentação oral justamente. Falei, tá bom, né? Pelo menos valeu a experiência. Mas é lamentável isso. Tem todo o sistema, tem toda a secretaria, tem que ver isso aí, né? Não é possível você chegar lá por causa de falta de uma procuração. Procuração é elementar no processo, né? Exatamente. Como é que você vai atuar sem procuração? Ô Rodrigo, indo um pouco para a parte didática da sustentação oral, o que é que você recomenda para o profissional? Como é que deve ser o planejamento dele para a sustentação oral? Antes da sustentação oral, ele vai pedir, por exemplo, como é que você se prepara? O que é que você faz? Eu tenho uma memória muito boa. Então, assim, se eu consigo ler algo aqui, eu vou conseguir falar e... Na verdade, então, aí que eu geralmente faço? Eu estudo todo o processo antes, verifico se não teve alguma irregularidade no processo que poderia, tipo, anular uma sentença, algo do tipo. Questão de ordem. Exatamente. Para poder até mesmo iniciar os pedidos. Para quem tá iniciando agora, uma das coisas principais, estude o processo. Estude o processo para você conseguir passar a informação precisa para os embargadores. Porque, assim, às vezes, já aconteceu vezes de ver colegas passar a informação que o desembargador for consultar na hora e viu que não seria aquela instrução.
Então, acho que você tem que estudar o processo para você conseguir saber o que você está falando. E segundo ponto, anotar as páginas de situações que você acha que careceria de reforma. Um exemplo, com dado de reclamante, reclamada, laudo pericial. Então, se você vai anotar as folhas do laudo... Na hora que você fizer a sustentação, você fala conforme foi a história. E é muito mais... até mais chique, né? Você chegar e falar para os embargadores, né? Olha, nas florestais, excelência, consta essa informação. Então, é verdade, nas florestais, o senhor perito, ele diverte das florestais. Então, assim, eu faço assim essa colinha, mas principalmente o objetivo é colocar os pontos principais do processo, colocar as coisas principais do processo e, em si, levar uma colinha que o que eu deveria falar, né? Só que tipo, já está escrito previamente lá. Então, assim, e aí o que acontece? E fazer isso de modo didático. Não procurar fazer isso de uma maneira que você vai estar lendo o processo. Porque também, ao meu ver, de nada adianta. Porque o processo, os desembargadores, em tese, ele já lê o seu processo, né? Agora, o que você vai trazer incisivamente lá na tribuna são situações que você leu, releu, e você entende que deveria ser lido. Você vai mencionar uma certa veemência lá na hora. Então, assim... Deixar isso claro. Exatamente. Então, eu acho que tem que fazer isso. E outra coisa também, tomar uma água. Tem uma água que às vezes você vai começar a sua sessão e você começa a tremer, né? Você começa... não consegue... o ar não sai, a voz não sai, porque, assim, você está ali perante desembargadores. E hoje é um pouco mais... Então, tá mais fácil, né? Porque você pode fazer online... Você consegue se preparar, então. Mas presencialmente ali você tá... É o tete a tete, né? Você coloca ali, vai pra tribuna e... Assim, durante a sustentação oral, teve algum juiz lá da turma, na hora da sessão, e chegou a te fazer alguma pergunta? Você tá fazendo a sustentação, ele não esperou você terminar, você levantou alguma situação, que ele, não, mas... já aconteceu isso? Não, comigo não. O que já... Eu falo porque comigo já aconteceu. Comigo geralmente eles esperam terminar de falar e aí depois nem me dá a oportunidade de falar de novo, né? Às vezes eu até quero falar, não, excelência, mas não é isso. Doutor, já estamos votando, no seu caso. Não tem o que fazer, é o que você falou na tribuna e pronto. É isso mesmo. Importante. Método único. Mas eu acho assim, e pra quem tá aí atrás... que tem esse sonho, é muito gratificante você iniciar a advocacia. Eu acho que assim, a sustentação oral faz te engrandecer, fala, nossa, onde eu cheguei? Porque eu particularmente, eu nunca imaginei que eu iria estar perante qualquer tribunal ali e defendendo incisivamente o interesse de alguém. E assim, quando você tá lá, você fala, nossa, meu Deus, que bom que eu tô aqui. Então, é muito bom, saiba disso. Olha, uma outra coisa também que eu percebi, às vezes que eu fiz sustentação oral, e alguns tribunais, não são todos, às vezes o relator, como eu já te disse, o relator e a turma, o colegiado já está com o voto pronto, e antes de você fazer a sustentação oral, o presidente da sessão fala, doutor, o senhor não quer ouvir primeiro o dispositivo, para ver se mesmo assim o senhor ainda vai sustentar, né? E às vezes quando o dispositivo é favorável ao seu cliente, você desiste da sustentação, né? Você acaba deixando. E você só sustenta quando às vezes, contrário. No seu caso, o que é que faz? Ou de uma forma ou de outra você resolve fazer a sustentação ou não? Depende. Eu ouço o dispositivo, mas tem uma questão muito peculiar que às vezes o próprio tribunal às vezes não quer deixar a gente fazer, que é o quê? Sustentar nossas contra-razões. Porque se a outra parte tiver no local, ela vai sustentar, porque foi desfavorável a ela. E ela vai sustentar o quê? Vai sustentar para que a sentença seja reformada, né? Porque o que houve ali não teve um julgamento, teve um adiantamento dispositivo. Então eu indico para eles que eu vou sustentar as contra-razões se tiver totalmente favorável para a gente. Agora, se não tiver favorável... Por exemplo, mesmo que você esteja lá com o seu colega
defender na parte contrária, você vai lá e sustenta que pode ser que após o dispositivo ele queira sustentar e Exatamente. mude o voto da turma, né? Exatamente. Interessante a estratégia. É porque assim que às vezes acontece que a sentença foi tão boa que você não faz o recurso. Você só você chegue lá para Exato. sustentar e o outro não esteja. Exatamente, né? Às Aí, vezes você só contra. exatamente, tipo, tranquilo. E aí acontece caso que a sentença foi muito boa, que você não precisa, você não faz o seu recurso, né? Só que aí quando abre o prazo para sustentação oral, você vai lá. Aí fala, doutor, mas você não fez recurso nessa lei, mas eu tô aqui para sustentar minhas contra-razões, que é meu direito, que é o nosso direito como advogado, né? Entendi. Ou recurso adesivo. Né? Exatamente. Interessante, né? Doutor Rodrigo, tem mais alguma coisa que o colega queira falar sobre sustentação oral? Mais algum ponto importante que a gente não comentou? Fica à vontade. Eu acho que o que eu queria deixar aí para quem tá nos assistindo é aquilo que nós falamos aqui, e vou até reafirmar, que o advogado não deve perder nenhuma oportunidade no processo. E principalmente quando está no segundo grau. E a depender se o seu recurso teve um recurso que houve provimento do tribunal desfavorável para você, não deve hesitar de fazer um recurso para os tribunais superiores, que agrave, que vá até lá, que defenda incisivamente o interesse do seu cliente. Eu acho que nós advogados somos isso. E até o fim, né? E até o fim, quando não dá mais, aí você fala. Aí para quando seu cliente te procurar, você fala, nossa, eu tentei de tudo, mas infelizmente não deu. Até por uma questão de consciência da gente. Exatamente. Da minha parte. Exatamente. E por fim, eu vou afirmar novamente, doutor Alex. Quem está nos assistindo aí, que tem interesse em fazer sustentação oral, faça, vá lá, estude, porque assim, é gratificante, é muito bom, e assim, potencializa cada vez mais o nosso desejo de poder advogar e de atuar em favor do próximo. Que bom. Até nos tribunais do trabalho, como é que estão? O pessoal está indo de beca, não está? Como é que... Presencialmente continua sendo obrigatório. Presencialmente é obrigatório, tem que utilizar. Mas nos online. É fornecida. Não, no online, você só precisa estar trajado adequadamente para aquele tipo de formalidade, né? Porque assim, eu já vi casos. Online é necessário. Mas você precisa estar trajado, né? Precisa estar Gravata. Mas muitos falam velha. Tem um colega nosso. Exatamente. Toga, né? É mais chique, né? Seria o mais correto, né? Online você não precisa, porque ficaria até difícil de você utilizar, que você fica ali sentado, mas presencial ainda continua sendo obrigatório e é fornecida pelo tribunal, né? Eu falei isso porque mesmo nas online eu uso, né? Eu não fico só de paletó eterno, né? Você demonstra respeito. Eu acho que a corte é importante, o respeito da justiça, né? Na verdade é a justiça, né? É o sistema da justiça, né? Eu acho que pode ser só uma curiosidade, porque cada advogado tem sua peculiaridade, né? Exatamente. Essas coisas, né? Tem uns colegas que mandam fazer a toga, fazem uma customizada. Eu mandei fazer a minha, tudo, mas é normal. Nada de frufru, não tem nada desse. E o Tribunal de Justiça também, né? A gente não tem esse problema, porque eu faço tentação oral também no TJ, e aí eu não tenho beca, e aí eu faço com a trajado, com meus trajes normais, no escritório, e aí, graças a Deus, eu nunca tive esse problema. Mas eu vou mandar fazer. Fica pronto. Eu faço a respeito. Quero só falar. Não é ruim, né? Mas perfeito. Falamos aí sobre a sustentação oral, agora a gente vai entrar na sua experiência de superação da advocacia, Rodrigo. Fala um pouco como foi, digamos assim, essa sua sanha, né? Esse seu mergulho dentro da advocacia, junto com as dificuldades que você enfrentou, dificuldades pessoais que você viveu, e que para os colegas que estão nos assistindo, pode servir de grande incentivo, né? Verônica vai conseguir. Como é que é isso aí? Também como eu disse, eu acho que desde criança eu tive incisivamente. No início eu não queria ser advogado, não. No início eu falei, não, eu quero ser delegado de polícia.
Eu acho que Era uma das... Ou é promotor ou é delegado. É que você tá começando a faculdade. exatamente. Mas esse foi você ou alguém da família? Não. Porque assim, eu acho que eu me comecei. Eu venho de zona rural, né? Eu venho de uma cidade chamada Teófilo Otoni. Até vou mandar um abraço para eles que estão nos assistindo lá. Das pedras Exatamente. Na verdade, doutor Alex, se me permite fazer um adendo aqui, o que acontece? Eu nasci em Teófilo Otoni, ou seja, eu sou teoflotonense, né? Mas eu sempre morei numa cidade chamada Poté. Poté? Exatamente. Aquela que a Daniela falou. Exatamente. Lá, e morei lá no distrito de Sucanga. Então, assim, só que para poder ficar mais fácil, né? Eu falo, Teófilo Otoni, né? Então, eu venho de zona rural. E eu sempre tive essa dentro de mim. Só que eu falei, nossa, minha mãe não tinha condições de bancar a faculdade, né? Minha mãe, na época, vivia com Bolsa Família, R$65, acho que na época. E aí, isso foi em 2013. 2013. Na verdade, isso, 2013 que eu comecei, que eu saí de lá e vim pra cá. Mas isso nós estamos falando ali, tipo, em 2010, 2011. E o que acontece? E eu falei, não, eu vou estudar, que eu quero ser da polícia. E o seu ensino fundamental e médio foi lá na região? Foi tudo em escola pública. Foi tanto em escola rural. A tua família teve quantos irmãos? Na verdade, assim, minha mãe foi mãe solo. E meu pai, ele foi morar em Portugal. E eu fiquei com minha mãe. E fui criado com eu, minha mãe, minha avó. Então, eu fui criado ali, naquele ambiente. Entre minha mãe e meu pai, só tem um filho, que seria eu. Meu pai tem alguns filhos aí que depois eu fui descobrindo, porque no início eu não sabia o que era. E aí depois eu fui familiarizando e tudo mais. Mas assim, basicamente, eu fui criado, eu e minha mãe e minha avó. E então eu decidi, falei, não, eu vou fazer alguma coisa. Mas assim, eu acho que eu já gostava da advocacia. O problema era a prova da OAB. Era a prova da OAB, que todo mundo... Que dá medo, né? Exatamente. E eu imaginava que ser delegado era mais fácil do que passar. Eu falei, não, assim, não quero fazer aquela prova. E aí, eu falei, não, vou fazer. E fui, continuei no ensino médio. E quando, no último ano, eu prestei o Enem. E consegui uma pontuação relativamente boa. Não foi aquela pontuação excelente, mas foi uma pontuação relativamente boa. Falei, nossa, vai ser aí. E aí, só que, contrapartida com isso, eu sempre fui muito de pesquisar, sabe, correr atrás das coisas. E eu fui conhecer o FIES. E antes de iniciar o ano letivo, eu já consegui o financiamento pelo FIES, da Faculdade de Direito lá. Na Faculdade de Unificadas Docton, que eu acho que hoje é a universidade. Lá em Teófilo Otoni. Então você graduou lá, na verdade? Não, na verdade não. E o que acontecia? E como eu disse que eu morava na zona rural, eu tinha um caminho muito longo para poder fazer ao longo do dia. Por quê? Porque eu pegava minha bicicleta, eu ia até o centro da cidade, que eu trabalhava numa loja lá. Ou seja, você nesse período, você trabalhava e estudava. Exatamente. Na época eu ganhava R$400. Você ia de bicicleta você saía da zona rural de Teófilo Otoni e ia de Poté. Isso. Aí eu ia ter metade do caminho, deixar minha bicicleta guardada, e depois eu ia pra Poté, que era o centro da cidade, pra poder trabalhar. E aí, eu acordava umas 6 horas da manhã. Mas eu vou explicar ao senhor por que isso. E aí, o que acontecia? E aí, quando dava mais ou menos 5 horas da tarde, eu pegava um ônibus da faculdade e ia para Teófilo Otoni, que a prefeitura, ela cedia um ônibus para Teófilo Otoni. Porém, ela pagava metade do ônibus. O estudante pagava metade exatamente. E a prefeitura pagava o restante. Só que era o seguinte, você tinha duas opções. Ou você pagava R$80 para poder ir sentado, ou 50 para ir em pé. Nossa. Exatamente. Tá vendo aí, Kiko? Exatamente. Fácil não, hein? Exatamente. Só que assim, como eu ganhava muito pouco, e eu tinha que pagar o ônibus para me poder ir pro centro da cidade trabalhar, Você ia em pé. eu ia em pé. Aí eu ia pra Teófilo Otoni, aí minha aula começava às 6h10, aí eu ficava, o ônibus saía da faculdade 10h10. Só que o que acontecia? Lá em Teófilo Otoni ainda existe isso,
a cidade vizinha todas vão mandar no ônibus para Teoflotone. Só que o que eles fazem quando chegam em Teoflotone? Eles dividem os alunos. Para quê? Para cada ônibus vai para uma faculdade específica, para que no final eles tragam todo mundo para um ponto inicial e dividam de novo para quem vai para a cidade, né? Porque não ia dar certo, eu ia chegar 1h da manhã. E aí esse ônibus, eu lembro que esse ônibus passava 10 para as 11. Ele chegava da faculdade, porque era filho da faculdade federal, e a faculdade federal terminava mais tarde o curso. E aí eu fazia o caminho inverso. Aí eu pegava a minha bicicleta, que eu tinha deixado na metade da estrada. Isso já era 00h15, 00h30, e eu voltava para casa da minha avó. Daí eu acho que dava mais ou menos uns 7 km pedalando. Aí sozinho. Você pedalava todo dia, 7 para ir, 7 para voltar. Exatamente. Fora o tempo ele ficar de pé, não? Exatamente. E aí o que acontecia? Se tinha algum aluno que faltou, eu podia sentar no lugar daquele aluno. Sim. Se não tivesse... Ou seja, aquele que pagou mais caro, se faltou, você... Era fácil. O trecho dava quanto tempo de ônibus? Mais ou menos 1 hora. Nossa, então você pedalava 7 km para ir, 7 para voltar e 1 hora de ônibus. Isso todos os dias. Todos os dias. Aí assim eu chegava e era escuro, né? Pra não poder voltar pra casa da minha avó. E assim, aí às vezes eu caí, teve algumas vezes que eu caí, sabe? Bicicleta? Sim, cheguei a machucar. E o que aconteceu? E aí quando deu o segundo semestre de 2013, 2014, o que aconteceu? Eu consegui uma bolsa aqui em Jundiaí, porque minha tia morava aqui, meu irmão, por parte de mãe, mora aqui. Aí você veio de lá? Exatamente. Aí eu trouxe, eu trouxe o meu curso, o que eu fiz de lá para cá. Quer dizer, a grade, exatamente. E assim, eu acho que Qual foi a faculdade que você veio para aqui mesmo? Aí eu vim para a faculdade de Anguera. Vim para a faculdade de Anguera. E aqui na faculdade de Anguera, eu morava com minha tia. E aí eu conheci a doutora Daniela, né? Aí eu conheci a doutora Daniela, comecei a me aproximar. Às vezes porque eu vinha, como eu vinha de um lugar meio que rural, né? Tudo pra mim era novo, né? Aqui em Jundiaí. Então assim, eu não sabia pegar ônibus direito, eu não sabia nem falar de aula, porque era uma cultura totalmente diferente, né? E assim, eu enfrentei muito problema com isso. Você se sentiu acolhido? Exatamente. Pela doutora Daniela, assim. Então a doutora Daniela, ela viu isso tudo e ela acabou me acolhendo. E engraçado que ela morava no mesmo bairro que eu morava, que era no Las Chaves. Então ela me dava, inclusive até me dava carona para poder ir para casa. Então assim, isso me ajudou demais. Aí depois eu saí da casa da minha tia. E aí tinha um amigo meu da faculdade, o Wesley Portugal. E aí ele me convidou, ele com a família dele me convidou para poder ficar um tempo lá com eles. E assim, aí eu vou, eu só Saiu pra estrada, eu agora. Eu não tenho tempo ruim. E eu fui, assim, e lá foi um momento da minha vida que eu muito cresci. E o que acontece? Eu digo que eu me tornei homem, sabe assim, não homem em questão de sexualidade, mas sim de responsabilidade, né? Exato, caráter. Então lá eu aprendi, então eu sou muito grato a eles, também como sou grato à minha tia que me ajudou, porque graças a ela que eu vim de Minas pra cá, e dentre tantas outras pessoas que fizeram a minha vida, né? Perfeito. E então, aí depois eu consegui alugar uma casa com meu primo. E aí passei a trabalhar no escritório da doutora Daniela, né? Passei no AB e no meu primeiro ano da UAP, como eu já estava... Isso você concluiu. Exatamente, concluí aqui e tudo mais. E aí eu prestei o exame de ordem, graças a Deus eu fui aprovado assim que eu terminei a faculdade. E aí, como eu já tinha essa familiaridade com os processos em si, com toda a fase instrutória, né? A doutora Daniela já me incumbiu de cuidar de uma determinada área lá, da área trabalhista e dentre outras áreas do escritório, né? Para mim foi uma responsabilidade muito grande, né? Meu primeiro ano já estava fazendo audiência, porque eu sei que é desejo de todo jovem, tá? Fazer audiência, atender cliente, fazer extração oral, sabe? E isso era me proporcionado do escritório, então eu sou muito grato à doutora Daniela, sou grato a Deus por isso. E aí eu trabalhei normal,
esse ano foi meu primeiro ano foi um dos melhores anos para mim da advocacia. Que bom. Que beleza, hein? Só que às vezes, no nosso caminho, há alguns percalços, né? Esses percalços você tem duas opções. Ou você fica estagnado na vida, ou você supera, você vai, enfrenta e Ou supera. seja, você já tinha superado a dificuldade econômica, a dificuldade de deslocamento, etc., de você ter vindo lá da zona rural da cidade de Alfio Ottoni, pedalado 14 km por dia, Fora ficar de pé no pode ano, ficar de pé do olho. Não era fácil, não, hein? Realmente a sua vinda e a adaptação foi difícil, superou, passou na OAB. E aí depois, quando você estava engatilhando, veio uma espécie, vamos colocar assim, de provação. Exatamente. Que provação? Esse ano eu decidi, tipo assim, olha, esse 2020 eu vou trocar de carro. Porque assim, eu já era advogado. Eu tinha um carro, eu falei assim, não era advogado, não. Eu quero. Aí todo mundo, eu vou querer um HB20. Não, tô fazendo mexendo pro Hyundai aqui. E aí o que acontece? E aí eu falei, não, te separei o dinheiro pra poder fazer isso. E do nada, eu nunca gostei de médico, sabe assim, de médico, sabe? Eu sempre gostei, eu sempre automedicava, problema. E aí, o que aconteceu? Eu tive um quadro de bexigoma, né? Que bexigoma basicamente você não consegue expelir o xixi. E a minha sua bexigoma vai crescendo. E aí eu comecei. Você tinha alguma história sobre Nada. E o que eu imaginei? Falei, infecção de urina. Fui na farmácia, comprei remédio ao médico. Comprei remédio de infecção de urina. Foi, tomou. E tomei. Exatamente, eu faço isso. Exatamente, não se automedique. E aí, eu tomei o remédio, não resolveu, aí eu fui ajuda médica. Quando eu cheguei procurando ajuda médica, eu enfrentei o seguinte problema. O que acontece? Às vezes você vai procurar uma equipe de saúde e nem é crítica, tá? Tudo que eu vou fazer isso agora. E eles não estão preparados para poder atender a complexidade do seu caso. do seu problema. Exatamente. E agora, só que agora eu vou fazer uma crise, se me permite, doutor. O que acontece? Algumas vezes, por mais que observa que aquele caso ele não é tão complexo que eu não consigo tratar, não pede uma transferência. Não passa a bola, né? Verdadeiro, né? Exatamente. Porque, por exemplo, nós na advocacia, se tem um cliente criminal que vem me procurar e fala assim, não, eu sei, os ritos processuais eu sei, lógico que sei que pode, mas eu não sei. E aí, o que aconteceu? E aí, começaram a me automedicar. Então, eu fui durante uma semana de 7 dias eu fui pra emergência. E durante 7 dias eles me medicavam e me mandavam pra casa. E aí, o que aconteceu? No 7º dia, eu peguei e fui lá pra diretoria, né? Falei, não vou. E aí, eles me levaram pro hospital, né? Pro hospital de base. Só que quando me levaram pro hospital, as minhas pernas já não respondiam mais. Tipo, minhas pernas estavam meio mole, né? E olha pro senhor ver. Olha, quando eu estava indo na emergência durante todos esses 7 dias, eu avisava, olha, eu estou com a dor na coluna lombar e irradia para as pernas. Pô, eu sei que coluna lombar que eu trabalho com isso, né? E ninguém... E aí, o que aconteceu? Nesse 7º dia, eu não consegui... Quando me colocou na máquina, eu já não andava mais. E aí... Você mobilidade. Totalmente. Sério, hein? Isso você já no escritório, já todo com advogado. Exatamente, depois de um ano da advocacia. Depois de um ano, eu advoguei um ano, tipo, nos melhores anos da minha vida. Aí eu saí de viagem, aí eu voltei. Quando eu voltei, isso me aconteceu. E aí, o que acontece? Aí eu pensei, e isso era bem na época lá da Belo Horizontina. E ele falou assim, você foi pra Minas Gerais e tomou uma cerveja, né? Tava com problema. Eu lembro disso. Exatamente. Eu só falei, não, eu não tô bem. Não, tô bem, misericórdia. E aí, o que aconteceu? Eu peguei e falei com o médico, desceu um neuro, mandou fazer uma tomografia no hospital, porque não tinha ressonância magnética no hospital. E aí, o que aconteceu? Na ressonância magnética, nada. Quando aí pegou e fez...
eu tava com parestesia. Ou seja, do meu umbigo pra baixo nada mais funcionava. Nossa. E aí, o que acontece? E aí, eu continuo no hospital, né? E aí tipo, fizeram aquele exame do líquor, que já pulsou sangue, que tipo, já era algo sério, né? E aí, eu tive que esperar. Aí o médico pegou e falou, minha mãe chegou de Minas Gerais, coitada, tipo, chegou de Minas Gerais, já me viu na cama naquela situação. Ela começou a chorar, desesperada. E aí o médico chegou pra minha mãe e falou com essas palavras: olha, ele tá com a síndrome da Guillain-Barré. E essa síndrome vai paralisando de baixo pra cima. E muito possivelmente há uma chance de morrer, de morte. Então, ou seja, o que ele disse pra você, eu tô paraplégico, vou ficar tetraplégico e vou morrer. Exatamente, ou seja, ficar aqui na cama esperando a morte, né? Nossa. E aí, o que aconteceu? Só que eu nunca aceitei. Porque assim, eu acho que eu sou evangélico, graças a Deus. Eu sou cristão, sabe? E aí eu sempre confiei muito em Deus, sabe? E eu eu conversava com Deus quando eu tava lá no quarto do hospital. Falei, Deus, não faz sentido eu nadar e morrer na praia. Depois de tudo isso que eu passei, eu vim aqui, morrer aqui. Não, eu não concordo, né? Ainda falar com Deus. Mas Moisés fazia isso também? Brigava com Deus? Não é verdade? Exatamente. E aí entrou com um remédio com a imunoglobulina, né? Pra poder tentar exatamente esse quadro da síndrome de Guillain-Barré. Só que aí não resolveu, né? Aí qual foi o segundo diagnóstico? Câncer. Mas detalhe, do dia da internação até quando eu fui fazer ressonância magnética, que é o exame mais detalhado, se passaram 7 dias, ou seja, 14 dias do meu sintoma. Entendeu? Então, cada vez mais... Você teve um diagnóstico de câncer. Exatamente. E aí, quando eu fiz a ressonância magnética, aí já falou que era tumor. Já falou que era tumor. Então, já falou, entendeu que seria tumor. E falou comigo assim, que eu iria fazer uma cirurgia. Não, cirurgia não. Ia fazer uma biópsia do material que estava na minha medula para poder decidir o que ia fazer. Isso que me falaram de uma equipe de Campinas e São Paulo que decidiram juntas, um colegiado. Eu falei, bem, né? Eu entrei pro centro cirúrgico e aí eu fui pro centro cirúrgico. Quando eu voltei do centro cirúrgico, na verdade, eles fizeram uma cirurgia, cerca de 17 pontos na minha coluna, e tiraram toda a massa que estava infeccionada, né? Lá dentro da minha medula, mas eles não sabiam, ninguém sabia o que era. Mas ninguém sabia qual o problema que eu tinha. E aí eu acho complicado, né? Doutor, e o problema? Que assim, se fosse só o programa de parar de andar, eu acho que eu não me importava. O problema era a dor que eu estava sentindo. Não passava. Eu tomava morfina, tipo, ia lá e aplicava morfina e não resolvia. Aplicar mais uma dose de morfina, aí começava a resolver, mas depois de 20 minutos voltava de novo. Então, assim, é uma dor que, tipo, eu não fazia sentido. Eu falei, misericórdia. A dor é tão forte que no mesmo tempo que eu pedia a Deus vida, eu pedia a Deus morte. Eu pedi assim, olha, conforta a minha família e leva, porque não faz sentido. Sofrimento, né? Não tem como um cristão sofrer tanto assim, né? E aí, fizeram a cirurgia e tal, me mandaram pra casa, né? E aí eu não sabia o que eu fazia. Depois que me mandou pra casa, eu falei assim, e agora? Eu procurei, né? E aí de então, sem andar. Detalhe, eu fui embora de cadeira de rodas. Cheguei em casa de cadeira de rodas, não andava em casa de cadeira de rodas, mas eu digo que Deus coloca ajudadores na nossa vida. E assim, a gente tem que crer nisso. No dia que eu ia ter alta, eles me entregaram meu exame de ressonância magnética. Certo? E a médica, lembra que a médica falou que eu tava com câncer? A médica falou que eu tava com câncer e falou pro meu irmão, prepara ele que nunca mais vai fazer xixi, nunca mais vai fazer cocô, nem vai andar, né? Só que nesse mesmo tempo, em total discordância do que a médica falou, uma amiga minha da igreja, que é fisioterapeuta, chegou pra mim e falou assim, você é instrumento de Deus na sua vida, você vai voltar a andar. Poxa, mesmo. O doutor falou diretamente assim? Exatamente, chegou e falou diretamente. Interessante. Eu falei assim, eu recebo. A resposta veio rápido. Exatamente. E assim, no mesmo dia que eu tive alta, elas começaram a fazer fisioterapia em mim, não pararam em nenhum momento. E aí, a primeira vez que eu andei, elas me levaram à igreja Nazareno,
lá em Vaza Paulista. Sei. E o pastor perguntou se eu tinha alguma coisa. Eu falei que eu tinha de andar. E perguntou se você crê que você pode andar aqui hoje? Eu creio, pastor. Mas foi, sabe assim, bem pra fora. E aí, no final do culto, ele me levou na frente da igreja e foi a primeira vez que eu andei. 1 mês de cirurgia. Que a médica falou que eu não ia andar. né? E ela falou assim, não, se eu andei aqui, agora eu vou voltar a andar. Mas a dor... Aí a partir daí foi uma progressão. Exatamente, só que a dor não passava. Agora, o doutor Rodrigo, do dia que você se internou até o dia que você voltou a andar, quanto tempo foi? Você ficou Andei pela primeira vez aqui na igreja ou andei efetivamente? pela primeira vez? Demorou, eu me internei tipo, dia 17 de janeiro, eu voltei a andar dia 14 de março. Ou seja, você ficou janeiro, fevereiro, março, Imobilizado totalmente. Mas mesmo assim, depois que eu voltei a andar na igreja, que eu voltei a andar em casa, eu não conseguia andar. Então eu andava com cadeira de rodas pra todo lugar, cadeira de rodas. Eu tinha muito medo, sabe, de você voltar a andar. Exatamente, porque assim, só que E a autonomia que você tem hoje? Exato, Quanto nossa. tempo levou pra você chegar lá à autonomia que você tem hoje? Porque a gente Então, percebe que você... Hoje estou normal, acho que eu passei por um série de processos aí. Eu voltei a andar efetivamente assim, outubro de 2020. Então você ficou aproximadamente 10 meses, né? 10 meses. Aí eu tava na cadeira de rodas andador bengala e bengala sem nada. E a questão profissional? E aí o que aconteceu? Eu fui no INSS, eu marquei uma perícia em Campinas. Primeiro que a perícia do INSS me massacrou, né? Tipo, olha, nunca mais você vai voltar a andar. Eu comecei a chorar lá na perícia, né? Ela falou assim, sai desse hospital e procura um hospital no universitário, porque nunca mais você vai andar. Falei, meu Deus do céu, né? Exatamente. Sensibilidade do amante, né? Por invalidez. Sensibilidade. Exatamente. E assim, quando foi em dezembro, ela me deu 1 ano de afastamento previdenciário. Só que antes de acabar o afastamento previdenciário, eu liguei no INSS, eu tive o prazer de ligar no INSS e falar assim, eu não quero mais, eu vou voltar a trabalhar. Obrigado, mas E assim, e aí eu comecei a passar... Durante todo esse tempo, você continuou trabalhando no escritório do... Durante o afastamento previdenciário? Não, Eu tô falando... Sim, voltei pra escola da doutora Daniela. E aí depois eu consegui, aí eu fui... Eu tenho que ser grato a Raquel, que foi minha fisioterapeuta, a Sara, que é biomédica, que atuou incisivamente para que eu voltasse a andar. A Rede Sara Kubitschek, que me proporcionou lá em Belo Horizonte uma nova perspectiva de vida. É um hospital que eu acho que quem nunca conheceu, eu acho que tem que conhecer. É um hospital muito bom. E assim, lá no Sara Kubitschek eu consegui ter uma noção diferente da vida. E assim, doutor, eu voltei a trabalhar. Depois de 10 meses eu tive de me afastar, quase me afastei porque eu quebrei o pé. Como eu perdi a sensibilidade dos membros inferiores, então eu não sinto dor. Então assim, eu sou propenso a quebrar e não saber. E aí o que aconteceu? Eu quebrei meu pé, aí eu tive de fazer cirurgia novamente. Mas assim, mesmo assim, eu só fiquei uns dias em casa. Falei, não, eu não quero parar de trabalhar. Porque assim, cada vez mais que você para de trabalhar, parece que você começa a ficar com quadro de ansiedade, coisas ruins começam a postergar na sua vida aí. Então assim, eu em momento algum, eu só parei de trabalhar quando eu não consegui mesmo. Mas graças a Deus, de lá pra cá, eu tô indo sinceramente. Mas, Rodrigo, só... Né? Mas então você ainda não tem um diagnóstico, né? Isso, né? E aí que tá. Então, quando eu fui pro... Lembra que eu falei que eu fui pro Sara Kubitschek? Sim. Fui pro Sara Kubitschek, o Sara Kubitschek é especialista em reabilitação neurológica, né? No país aqui. E o Sara Kubitschek, um médico de Jundiaí, doutor Adão, já tinha feito esse pré-diagnóstico, mas o Sara confirmou. Eu tive esquistossomose na coluna. Mas esquistossomose não é aquela doença que você adquire quando você toma. Exatamente. E aí, o que acontece? Quando eu comecei a fazer tratamento com o doutor João Victorino, lá em São Paulo. Aí eu falei, nossa, mas não faz sentido. Eu não tomo banho de água de rio. Eu não tomo banho de água de rio. O que o doutor João explicou? Que muito possivelmente era algo que estava incubado na minha medula. Entendi. Entendeu?
Exatamente. E o tratamento que deveria ter entrado comigo é um tratamento com praziquantel, né? Que é o remédio utilizado, que o pessoal, que a antiga Sucam passava dando, fornecendo pro pessoal. É antigo. Exatamente. Então eu tinha que ter tomado. Provavelmente você adquiriu isso lá. Exatamente. Isso, né? Exatamente. Então, assim, desde então, eu tratei com estossomose, e aí uma das dores ainda existem. É interessante que ainda acontece isso no Brasil, né? Agora, esses dias atrás, eu vi lá um surto de doença de Chagas na Bahia, né? Por causa do açaí. A gente tem que tomar muito. País tropical, né? História muito bonita, muita superação. Superação mesmo. Parabéns, ainda bem que você também falou diretamente com quem manda. Nada de intermediário. Exatamente. Né? Você tem que falar com Deus. Superação, a sua fé em Deus, a sua crença, eu acho que É isso aí. foi um elemento fundamental para que você chegasse até onde você está aqui. O tempo está passando, né? É verdade. A gente Conversa tá boa, mas conversa boa, mas a gente tem que... Você nem vi. Foi tão mas foi bacana. Exatamente, o tema foi tão assim. Passou que, pra mim, 10 minutos que a gente tá aqui. para nós é uma grande experiência. Certeza. Se eu fazer um bate-bola com você, dá um recado para aquelas pessoas que atravessam dificuldades da vida como você atravessou e chegou até onde você chegou. Para essa pessoa que talvez agora esteja passando por algo semelhante que você está passando, o que é que você tem a dizer para ela? Eu acho que o primeiro ponto é não desistir. Segundo ponto, se você é cristão, converse com Deus. E aquelas pessoas que não... Qualquer religião que você seja, eu acho que você tem que espiritualizar determinada situação e mesmo que você vai entender que não vai vir algo superior para você. Mas o seu próprio corpo começa a entender isso. E assim, eu não desisti, comecei a espiritualizar, comecei a conversar com Deus e não aceitar que aquele tipo de situação acontecesse na minha vida. E ainda assim, eu indiquei. E ainda se eu ficar de cadeira de rodas, eu não vou parar com a minha profissão. Eu não vou parar com a advocacia. Eu vou seguir em frente. Por quê? E por que isso, doutor? Olha pra você ver a minha mentalidade. Porque se Deus quis assim, é porque Ele sabe que eu sou capaz de superar isso. E o que eu sempre ouvia lá no hospital, quando eu tava, Deus só dá um fardo que você sabe que você é capaz de suportar. E eu sou prova disso. Deus me deu um fardo e eu fui capaz de suportar. Se Deus deu um fardo pra você, você também é capaz de suportar. Não desista e siga em frente. Há quem diga, né, que nós somos seres espirituais dentro de corpo. Né? Não é o contrário, né? A gente acha que só o corpo que tem uma alma. Não. E o maior é do outro lado, né? Há quem diga, né? É isso aí. Vamos lá pro bate-bola? Vamos lá, que isso aí também assim, a gente conheceu um pouco. O nosso colega aí. Amigo. Grande colega. E até peço perdão por ter me estendido aqui, doutor. É que às vezes eu vou indo aqui, aí eu esqueço. Aqui pode tudo. Doutor Rodrigo, vamos bate-bola aí. Um livro. Um livro que eu li ainda no início ali da faculdade foi um caçador de pipas. Opa. Exatamente, me trouxe ali algumas vivências, me marcou também porque eu tive um problema familiar. Inclusive ele me ajudou até mesmo para poder superar ou entender esse problema. O Caçador de Pipas. Bacana, aí, para você se interessar. Pega então uma grande dica isso aqui, hein? Filme. Doutor, olha, eu posso pensar muito, que assim, que atualmente eu vejo pouco filme, que eu só vejo um filme que realmente seja interessante, né? E para quem tá nos assistindo aí, eu recomendo assistir aquele filme Estrelas Além do Tempo. Foi um filmaço, um filme que me trouxe experiências que eu posso aplicar no meu dia a dia, vivências que eu talvez eu tenha enxergado e não tenha percebido. Então é um filme que vale a pena assistir. Uma música. Olha,
uma música. Doutor, assim, é um bate-bola, então eu vou ser bem informal aqui, tá? Uma música que eu acho que seria Faz um Milagre em Mim, de Reis Danês, é que eu ouvi demais. Eu acho que faz parte da minha das pessoas. Faz um milagre em mim do resto da vida. Bem, um time de futebol, você só fala que Não, ó. Se não falar que é cor, né? Não, ó. Aqui vai ter gente do Brasil todo nos assistindo, né? Mas o que acontece? você é negro. Assim, não. Exatamente. Se eu vir aqui e falar São Paulo primeiro, o pessoal de Minas Gerais já vai ver. Falar Cruzeiro. É porque Minas Gerais é Uma massa. Exatamente. Mas aqui em São Paulo, pra poder. A gente tá ali, pegou um Uber aqui, que é um cliente em São Paulo. Então, É isso aí. Um lugar. eu acho que um lugar no canto do meu quarto pra reflexão. Um sonho. Eu acho que atualmente hoje que grande parte ou na totalidade dos meus objetivos sejam alcançados. Principalmente no que tange ali auxiliar da minha família, talvez estar perto da minha família, estar mais presente das pessoas, ajudar mais as pessoas. Eu acho que não seria um sonho estritamente para mim, mas sim um sonho envolvendo diversas questões ali. Certo. Uma inspiração. Deus. Uma palavra que define, ou uma frase que define o Dr. Rodrigo Jardim. Eu acho que uma frase que me definiria atualmente a desistência não faz parte do meu vocabulário, a persistência sim. Eu para perceber. E um valor? Em valor eu acho que eu vou colocar em Deus também. Peroni, quer saber, né? Pro nosso trecho. Acho a vida, mas ele já contou a vida dele toda aí pra nós, né? Mas uma grande lição de vida pra nós. Porque às vezes a gente reclama, né? Tanta coisinha, né? O doador de dentes já não quer ir no escritório, né? Aquela conversa, né? Mas é uma bela história de superação. Eu tenho certeza de que você tá bem acompanhado, que você falou justamente com quem manda na parada, né? Pediu auxílio e veio o auxílio, né? Isso é bacana. Às vezes a gente... tem um amigo meu que ele fala assim, se a gente souber fazer a oração correta, as forças vêm, né? A energia vem lá de cima, né? Às vezes a gente não sabe fazer direito a oração, né? Às vezes você fica lá, você tem que fazer com fé, né? Fazer tudo a sua parte do seu coração. E você fez e teve toda a sua benesse, tá aí na vida. Para nós é um grande... Quando nós fomos lá no escritório da doutora Flauzina, ela falou muito bem de você. E até, por isso que incentivou a gente a fazer um podcast, né? Isso é importante pra nós, né? Aumenta. Entendeu? Tá vendo a dor dela? Faz parte também, né? Lateralidade, né? Mas o Rodrigo foi muito bem referendado. E agora ficou melhor ainda, né? Isso pra nós assim, faz assim, uma diferença muito grande. Porque nós somos advogados mais antigos, mas a gente nunca pode perder essa questão de saber como é que a advocacia se constrói, né, Alex? Sim. Porque a gente está acostumado assim, os advogados que a gente conhece, que já batalharam na vida, tão razoável, né? Mas tem também aquele que está começando agora, que está trabalhando, está buscando o seu espaço, né, Rodrigo? E você é um cara assim, você buscou o seu espaço, né? Então, para nós é muito gratificante ter pessoas do seu naipe do nosso lado. Obrigado, Tânia. Rodrigo, eu vou passar a palavra para você fazer suas considerações finais, tá? E em seguida a gente encerrar. Fica à vontade. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade. Dizer para os doutores aqui que eu fiquei muito à vontade. Agradeço de coração o convite aqui. E saiba que vocês, os dois aqui também, é motivo de exemplo, né? Saiba disso. Exemplo e inspiração. Para quem está nos ouvindo aí, novamente eu venho reafirmar. Não desiste, fique firme. E não importa qual percalço que você está vivendo agora. Não estou conseguindo dinheiro
dinheiro da faculdade, meu boleto vai me atrasar. Não, fique firme. Isso aí, talvez, tem situações que nos testam para poder saber o quão aquilo é importante pra gente, o quão a gente deseja aquilo. E se nós desejamos algo, nós temos que ir em frente, nós temos que batalhar. Então fica aí a dica, mais uma vez, obrigado. E qualquer coisa que precisar, eu vou estar inteira à disposição dos dois. Perfeito. Obrigado aí, doutor Rodrigo Jardim. Pois é, você ouviu, registrou a história de superação da advocacia com o doutor Rodrigo Jardim e também ficou sabendo um pouco sobre a sustentação oral nos tribunais. Muito obrigado, curta, compartilhe, esteja conosco e acompanhe os nossos próximos podcasts. Um forte abraço.